Mesmo que senão não tem graça, os guris não vão entender porra nenhuma. É isso aí. Mas assim, antes de tu começar a falar, só queria colocar uma musiquinha aqui, ó. Olha aí! Orgulho. 4A. Por que eu coloquei essa música aqui? Aí está! Nem falamos a respeito. Nem falamos a respeito. Essa aí foi por muitos anos a minha musiquinha de abertura ali, 4 da manhã. A vida me ensinou a nunca desistir, né? A musiquinha do Charlie Brown. Porque é um hino pra minha vida, né, cara? Sim, o negócio do cara não nunca desistir, o cara ir pra cima. E essa é a minha pegada, né, Daniel? É isso aí. A vida me ensinou a nunca desistir se eu ganhar ou perder. O negócio é evoluir. É isso aí. Sempre evoluir. Porque a nossa vida, tanto de motorista de aplicativo, quanto a vida no geral, é uma vida... A gente que não veio de berço de ouro, eu imagino que tu também não tenha vindo, assim como eu. Eu nasci eu tenho a parte rica da família, mas tá bem longe de mim. É isso. Eu caí do lado pobre. Então, a gente acaba sempre lutando, né? E é isso, a vida ensina a nunca desistir, né? O negócio é sempre tentar, e eu trago muito essa pegada, ou trazia, né? Eu tô meio enrolado ali com o Instagram, não tô, né? Então eu sempre trazia esse ponto no meu Instagram. Hashtag volta a Alan. Hashtag volta. Já vamos subir essa hashtag aí. Vamos ver até o final do episódio. Já aí. falamos sobre isso em seguida. Tá, agora começa o... Aí está! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Daniel, Diário de um Uber. O que você tá tomando aí, cara? Eu tomar um cafezinho, né? A vida me ensinou a nunca desistir. Ainda não é 4 da manhã, já são 10 horas da manhã. Já é aquela pausa de lei, aquela hora que os aplicativos dão uma morrida no movimento, o movimento fica um ranho, uma merda, aí é hora de trocar uma ideia. Então sejam todos bem-vindos ao canal do Daniel, Diário de um Uber. Eu me chamo Alan Naibert, eu trabalho com os aplicativos aí, vai fazer 10 anos. Mais um macaco velho. Tu começou quando? 10 anos. Vai parecer que é mentira. 1º de abril de 2016, a primeira corrida. 1º de abril? 1º de abril. 4 horas. 4 horas da manhã, peguei o senhor, não vou saber o nome dele, pra levar pro aeroporto. Já às 4 horas da manhã? Já às 4 horas da manhã. Foi tu que inventou o poder das 4. Não, isso aí já existe há 1000 anos, né? Tanto é que o poder das 4 surgiu como? Aqueles ditos milenares, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Não é muito o caso do Daniel, né? Mas... Vamos ok. Vamos colocar contexto nessa história, mas ok, tá tudo certo. Então sejam todos bem-vindos, vamos aí trocar uma ideia. A gente tá rodando aqui pelas ruas de Porto Alegre. E espero que o papo seja bom. Daniel, fica à vontade, pode perguntar o que quiser. Pode ser polêmica, pode não ser polêmica. Na verdade, eu gostaria de não ter que te perguntar nada, porque senão eu fico interrompendo mais que o Galvão Bueno. Outro dia me xingaram dizendo que eu sou pior que o Galvão Bueno. Mas deixa eu só então introduzir o Alan Naibert para quem não conhece esse cara aqui. Já falei isso pessoalmente para ele. Eu conheci o Alan talvez a pior fase da minha vida. Né, a pior fase da minha vida, logo que eu me separei. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Foi coincidência de eu ter conhecido ele naquele momento que eu estava passando, e eu comecei a segui-lo, né, nas redes sociais e ver a inspiração, a força, enfim, né, tentando me inspirar do trabalho dele, que para quem conhece o Alan, o cara é um monstro, o cara trabalha todas as horas disponíveis do dia que ele pode, corre atrás da meta, bate muitas vezes, e quando não bate é porque não deu ou porque não rolou. E daí eu precisava me agarrar em alguma coisa, cuidado só pra não virar isso aí, mas é ficar bravo se tiver esse café. Vai. Eu precisava me inspirar em alguma coisa profissionalmente naquele momento, e daí eu conheci o Alan num posto de gasolina num dia de tarde, estava lá fazendo uma gravação qualquer, e daí um colega em comum, um seguidor, Vitor, né, o nome dele? Vitor Natan. E Vitor Natan chamou o Alan assim, porque o Alan chegou para abastecer o carro dele, um Versa, não Sentra, né? Pode ser o Sentra, o Versa. E daí chegou, olha aqui o Alan, não sei o que, ele tem perfil nas redes sociais e tal, e eu não conhecia ele, daí comecei a seguir, e eu disse, esse cara é para ser, pelo menos eu tenho que dar atenção para isso aqui, porque o cara é um trabalhador. E daí eu comecei a acompanhar o Alan, assim, ó, de story por story durante, sei lá, uns 2, 3 meses,
Até que eu descobri que eu não sirvo pra trabalhar de manhã cedo, às 4 da manhã. Inclusive mas nem tentou, por isso deixei- tentou em algum momento, a gente E nem- conversou sobre, e como eu já acompanhava o Daniel, e eu sou muito dessa pegada, cara, faz no teu tempo. Eu não tenho a fórmula mágica, não é a fórmula mágica 4 horas da manhã. Funciona pra mim, funciona pra muitas pessoas. Exatamente. Mas pra muitas pessoas funciona como o Daniel, começar às 10, às 11 e dali ir até vem. bater a E dali meta. vem. E Entendeu? daí, só pra concluir a minha parte, depois é tudo contigo. Uhum. Então, até hoje, quando eu vejo o Alan, né? Eu comentei isso numa das edições que fazia muito tempo que a gente não se via pessoalmente, lá do Churrasco dos Guris. E eu olho assim, vem tudo assim na minha cabeça, naquela fase, então. Tipo, daí eu falei pra esse cara, eu tenho lembranças ruins quando eu te vejo, Isso. mas não é pela tua pessoa, Sim. é porque tu chegou na minha vida num momento muito complicado. E tá aí, agora tá aí o Alan, eu trouxe, né, tá aqui no Moisés dando uma volta, e eu queria que tu falasse um pouquinho agora então sobre essa questão, por que essa questão do poder das 4, que eu citei aí, né, de trabalhar valendo e não sei o que, não baixar a cabeça, bababá, enfim. Agora é contigo. Bora então. Agora eu sou motorista. Vamos lá. Cara, tudo começa com desejo, né? E eu não sei o porquê, não sei de onde surgiu, talvez das minhas experiências de vida que não foram boas, né? Eu sempre quis ter uma vida boa. Eu sempre manifestei a vontade de ser milionário, de ter muito dinheiro. Talvez pela falta de dinheiro que eu sempre tive, né? Uhum. Então, cara, e o cara entende pela visão da vida que o caminho é trabalhando muito. E aí eu fui por esse caminho. Hoje eu já sei que não é o melhor caminho, né? Não é trabalhando 18 horas no aplicativo, né? É com estratégia, é com empreendedorismo. Aí é outro papo, mas vamos seguir nessa linha aqui primeiro. Então, cara, eu fui por essa linha e eu sempre fui muito trabalhador. Eu trabalho desde os meus 10 anos de idade, eu já tive negócios, eu sempre fui autônomo, sempre vi o pai trabalhar muito, sempre vi a mãe trabalhar muito. Então eu segui essa linha. Então, tipo, eu não tenho medo de acordar cedo, sempre gostei de acordar cedo, sempre tive um espírito de 80 anos, entendeu? Meu próximo passo, cara, assim que eu aposentar do aplicativo, também vamos falar disso, é acordar às 4 horas da manhã pra varrer a calçada, entendeu? Tipo, meditar, ler, estudar, e 7 horas da manhã eu tô com a vida ganha já. Já ter feito o treino, já ter feito o jiu-jitsu, e acordar a nega véia às 8 horas da manhã com café na mesa, aquela coisa de novela, sabe? Toda vez que eu vi o Alan, sempre foi isso aqui, ó. Parece que o cara tá pilhado no 220, né? Eu sempre comento assim, ó. Conectado no 220. Eu sempre comento que o melhor horário para ter uma reunião, para eu ter uma reflexão, para eu ter um pensamento, para eu mandar um áudio de 20 minutos, como muito já mandei nos grupos, é às 4 da manhã, é às 5 da manhã, é onde eu tô mais enérgico. Todo mundo tem o seu ponto de energia máxima, né? Tem umas pessoas que é à meia-noite, que é à 1 da manhã, o meu é às 5 horas da manhã. Meia-noite não existe Alan. 11 horas da noite não existe Alan. O meu horário, meu corte assim para dormir seria 9 horas da noite. Então, cada um tem o seu ponto, né? Então, eu tenho muito essa pegada de acordar cedo, trabalhar cedo. E aí eu acabei desenvolvendo estratégias para isso, né? E também sempre, não sei porquê, eu também sempre tive muito essa pegada da motivação. A pegada que a galera muito chacoteia e malha, mas não sabem o quanto faz bem pra vida, que é a pegada do coach. É isso que eu ia te perguntar. Todo mundo fala muito mal. Só que, cara, eu não conheço nenhuma pessoa que elevou a energia, usou as ferramentas e as técnicas do coach e não teve uma certa melhora na vida. Um pensamento positivo, uma manifestação, algo assim, entendeu? Que vai atrás disso intencionalmente. Entendeu? Então eu fui ler livros, eu fui estudar sobre isso, eu fiz processo de coach, tanto como coach, né? Eu era o cliente, como... Como é que chama o cliente? Coach? Coach. O coach é o que aplica e o coach é o cliente, né? Então eu fui o coach e também fiz a formação em coach. Hoje eu posso aplicar coach, processos de coach nas pessoas. Tem formação pra tanto? Tenho formação em coach. Ah, show de bola, não sabia que... Mas aí que tá, aí vem os problemas da vida, né? Devido toda essa malfalação, a galera meter muito pau, eu acabo escondendo isso, porque foi um negócio que eu fiz pra mim, entendeu? Pra eu me desenvolver. Sim. Eu fui muito pro lado do desenvolvimento pessoal e alta performance e ler esses caras, e eu curto muito isso, eu curto muito essa pegada, entendeu? Então,
eu trago muito isso nas minhas redes sociais, tanto da motivação, porque assim, ó, vamos concordar, Daniel, a galera, a gente tá fudido da cabeça, todos nós. Sim, todos nós estamos fudidos da cabeça, é grana, imposto no Brasil é caro, falta de dinheiro, 70% da população endividada, e eu tenho essa pegada de tipo assim, ó, cara, eu sempre falei pra minha esposa assim, ó, um dos combinados que eu tenho com a Grazi, vamos buscar a felicidade. Não importa se a gente vai estar juntos ou separados, mas nós temos um compromisso de ser felizes na nossa vida. Isso é um compromisso. Só que aí que vem a pegada do casamento, né? Vamos estar felizes, vamos tentar que a gente esteja felizes juntos. Sim. Se não der, beleza. Mas aí todo dia a gente rega, né? Porque o casamento é uma construção e tal, né? E todo dia a gente se pergunta, a gente tá feliz hoje? Tá, então vamos seguir até amanhã. A gente tá feliz hoje? Tá bom, então vamos seguir até amanhã. Então essa busca da felicidade... A gente tá feliz hoje. A gente tá feliz pra caralho. A gente tá feliz pra caralho. Porque, cara, apesar... Eu vou também, ao longo dessa nossa conversa, eu vou falar assim, aqui dos desafios que eu passo na cabeça, né? De sentimento e talvez espiritual. Antes de tu entrar nos teus desafios, eu quero contar uma cena muito bonitinha que eu vi outro dia. Eu encontrei o Alan e a Grazi num evento que a gente participou aí. E daí, do nada assim, a Grazi, não sei o que. Daí ele disse, tá, vai lá, deixa ela que ela tá ganhando dinheiro. Tava trabalhando, respondendo mensagem. Foi lá ele, pegou uma coquinha, eu acho, um salgadinho. E levou pra ela olhou pra ele e disse, o que é isso? Um lanchinho pra ti, meu amor. Eu achei tão querido aquele ali. Mas é aí que tá. Coisa linda, sabe? Aí é que tá o amor, é dos pequenos detalhes, entendeu? Só queria ilustrar isso aí. Muito bom. Prova, a meu ponto de vista, sim, que vocês estão felizes. Isso. Tá, e agora tu entrar nos desafios, alguma coisa? Não, antes dos desafios, essa busca da felicidade parece que ela nunca chega, né? Tipo, parece que é uma busca incessante, mas na verdade é um estado de espírito, é um estado de presença, tipo assim, cara, por que não estar feliz hoje, entendeu? Vamos lá, o olhar do Daniel, depois eu até vou te fazer uma crítica. Já vou pegar aqui. Mas tá tudo certo. Hoje, o Daniel tá dentro de um carro, ele tem trabalho, ele tem 2 braços, 2 pernas, tem saúde, ele tem a possibilidade de sair pra rua, trocar essa ideia aqui, essa resenha, ir lá, botar a gasolina no Moisés e derreter e bater a meta dele. Por que não ser feliz com isso? Por que estar triste ao final do dia? Se a vida, ela nos saboreia com isso, com grandes momentos ao longo da vida. Muita gente reclama do passageiro, depois eu vou falar isso, que essa é um pedaço da crítica que eu tenho a fazer ao Daniel. Só que a gente tem 30, 40 oportunidades ao longo do dia aqui para tirar o sorriso de alguém, para tirar o peso, porque não é só motorista de aplicativo, é a população toda que tá dodói da cabeça. E tu levar conforto para alguém. Inúmeras vezes já falei palavras bonitas dentro do meu carro e a pessoa falou assim, que viagem agradável. Eu fiz muito essa reação aí vendo teus stories. Vendo que realmente dá pra tirar alguma coisa boa. Não dá pra tirar muita coisa boa. Não dá, mas aí é que tá assim, aquela troça, cara, se tem 1% de chance de tirar algo bom, vamos nos agarrar nesse 1%. E na verdade a porcentagem é muito maior, entendeu? Com certeza. Então, esse meu olhar positivo, aí muitos haters, né, muitos críticos das minhas falas, assim, quando vê o Alan não tem problema. Assim, claro que eu tenho, só que é muito diferente tu escolher olhar pro problema ou buscar um pensamento estoico do tipo assim, foco na solução. Tá, temos um problema, e agora? O que vamos fazer? Acabou de apitar a luz do pneu lá, da pressão dos pneus do Daniel, tá? E aí? Furou meu pneu! Nós vamos parar no posto e trocar e achar uma borracharia e seguir o nosso trajeto? Ou nós vamos, meu Deus, a vida não presta, o que a gente vai fazer, entendeu? Eu dou risada disso, porque eu já sei qual é o problema. Não, tranquilo, mas eu tô trazendo em tempo real o olhar de, tipo, foco na solução ou chorar pelo problema. E aí vem os nossos colegas, tá? O problema é a Uber, o problema é a taxa, o problema é a gasolina. Cara, concordo com tudo, mas eu prefiro não falar disso e falar assim, o que vamos fazer? Porque o teu dedo é tu que escolhe. Se tu vai aceitar aquela corrida, se tu vai negar aquela corrida. E aí vem toda a minha construção de ensinar o motorista a trabalhar, ensinar o motorista a pensar.
que o meu trabalho, quando eu vendia a mentoria, não era, além de escolher corrida, é saber pensar, é saber como o aplicativo funciona, Sim. entendeu? Entender o algoritmo. Tá, tem a corrida ruim, ok, tem a corrida ruim, mas também tem a corrida boa, vai só na corrida boa. Saiba pegar a carne de pescoço. Ah, tô gritando muito, eu falo pra caralho, falo alto pra caralho. Eu já pedi pra achar um pouquinho Tá. o volume, acho que tu se deu conta. Tem a carne de pescoço? Tem, mas se é uma carne de pescoço que tá te levando pra onde tu quer ir, pra tua região de atuação, ela já não é tão carne de pescoço, ela já é uma 100, já é uma outra carne, assim. Então, cara, hoje eu penso que, assim, ó, tu tem que ter um foco, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo, e no final do dia tu tem que cumprir com aquilo que tu disse que tu ia fazer. É. Porque isso é um papel do homem, né? Cara, eu disse que eu ia fazer R$500 no dia. Por que eu não vou fazer R$500 no dia? Porque acontecem inúmeras coisas ao longo do nosso dia. Sim. Só que o fato de tu cumprir aquilo, primeiro que tu vai ter uma vitória pessoal. Eu cumpri aquilo que eu disse que eu ia fazer. Aí depois tem o segundo fator, que é, se eu quero uma meta de R$500 por dia, é porque eu preciso botar gasolina, preciso pagar aluguel, preciso pagar minhas contas. Se tu não cumpre isso, começa a degringolar tudo. Não bateu a meta, não pagou o boleto, daí tu vai acordar preocupado com o boleto, e aí vem toda a outra parte que eu tento trazer para os meus alunos, para os meus mentorados, que é a parte da mentalidade e por aí vai, e resenha. Tá, e como é que manter essa disciplina? Porque assim, enquanto tu falava, eu tava analisando a tua fala toda assim, Tá. ó, e concordo, sim, tá? Tipo, a gente reclama demais, eu sou um que reclamo demais e tal, porque realmente existe uma instabilidade no nosso ponto de vista em relação aos aplicativos. Sim. Para eles, de repente, é isso mesmo que eles querem. Isso. Que seja essa instabilidade. Exato. Mas enquanto tu falou no tal da senha ali, eu percebi o seguinte: cara, todo dia tem desaforo que o cara tem que fazer. Desaforo em relação à corrida, tá? Eu chamo de desaforo a corrida mal paga. Tudo bem. É aquela corrida que tu... Todo dia tem desaforo e tu tem que fazer alguns desaforos. Tem tá? que, E bons ouvidos para isso. Isso. Agora, se o cara trabalhar certinho ou dentro de uma rotina certinha, o cara fecha a meta todo dia. Seja ele no dia, sei lá, qual é o pior dia do mês? 23 do mês? 25, 27, isso. Seja no dia 23 ou no dia 4, cara. Se o cara trabalhar focadinho e aceitando que sim, bons ouvidos de novo para isso, tem desaforo que o cara tem que fazer. Agora o problema, Alan, na minha cabeça, eu sou um fraco para isso, é como ter disciplina mental para tu suportar, sobreviver e conseguir superar essas questões. Aí que tá, esse é o meu estudo. Hoje o que eu mais tento estudar é o desafio, é o comportamento humano, é a cabeça humana. Tipo assim, cara, por que a pessoa não consegue? E eu tenho meus desafios, Daniel. Tipo assim, eu tô gordo pra caralho, 110 quilos. Eu quero emagrecer. Por que eu não consigo emagrecer? É que daí, tipo, a gente pode ficar na superfície. Eu acho que, desde que eu te conheço, tu tem o mesmo peso. O mesmo peso, e desde que tu me conhece. Acima do peso que tu deveria ter, assim como eu. Sim, mas e desde que a gente se conhece, eu tento emagrecer. Ok. Então, tipo assim, é muito superfície. É que daí, tipo, uma vez eu tava conversando com um cara, e aí eu falei de vários problemas que eu tinha identificado nele. A gente tinha essa conversa aberta, né? Daí ele, então eu já sei. Pra fazer dinheiro eu vou bater a meta. Pra emagrecer eu vou cuidar da alimentação e vou fazer exercício físico. E pra ficar rico eu vou investir. Todo mundo sabe disso, só que o grande lance é como fazer e por que não fazer. Porque se todo mundo sabe o caminho, por que a minoria está trilhando o caminho? Esse é o meu estudo hoje. O que acontece, né? Por que a gente não consegue? E aí, cara, eu sempre uso a frase no meu Instagram que, cara, é só a ponta do iceberg, entendeu? Tipo assim, os nossos colegas falam de KM, hora ganho, não sei o que. Cara, isso aí realmente é o que a plataforma quer que a gente fale. É superfície, é bobagem. O problema, cara, é o que tá embaixo do iceberg, é o que derrubou o Titanic, que é as nossas profundezas do nosso ser, do que a gente pensa, do que a gente vive. Aí já é um papo mais filosófico e tal, mas é como a gente encara a vida,
entendeu? Ah, então se vale dicas aqui no podcast, cara, tenta começar a ler alguma coisa, tenta começar a pensar diferente, tenta começar a agir diferente, entendeu? Tudo muda quando alguma coisa muda. Hoje eu faço R$300, se amanhã eu fizer R$320, eu já mudei, cara. Eu já sou um cara que agora eu faço R$320. E eu gosto muito, Daniel, de desafios. O cara se desafiar. Cara, eu adoro desafio porque, tipo assim, ó, é uma briga tu contigo mesmo, tipo assim, cara... Eu te conhecia assim, fazendo desafio. Como é que tu chamava as corridas que tu fazia pra balancinho? O balacinho, o balaço violento. E assim vai, cara. Assim vai. Quando eu te conheci, sem desmérito nenhum, sem desmérito nenhum. Quando eu te conheci, tu fazia essa questão dos balaços. Balaço é corrida, o que eu chamo de nojeira. Corrida longa. O Alan é impressionante. Cada história dele, ele tava, tipo, ele saía de Porto Alegre, ele ia pra Guaíba, de Guaíba ele ia pra Novo Hamburgo, de Novo Hamburgo ele ia pra Eldorado do Sul, e assim. Mas aí vamos reconhecer que é a época do destino ilimitado, né? É isso, era o destino infinito. Usava e funcionava pra caramba aquilo, funcionava, né? Tu ia pra onde tu queria, né? Sim, daí quem gostava de fazer esse tipo de corrida, que não é o meu caso, eu gosto de fazer a curta, simplesmente só ficar na BR o tempo inteiro, sim, fazendo 70, 80 por hora, né? 70, 80 reais a hora, isso aí. Claro, às vezes ficava um tempo parado, né? Tinha que esperar um pouquinho, mas daí eu ficava de cara, como que esse cara consegue, não sei o quê, porque daí eu ia pra Guaíba. Eu chegava em Guaíba, passava 40 minutos, não chamava porra, direcionado, porque o destino limitado era uma coisa do outro mundo, tipo, tu estava sempre direcionado pro lado oposto que tu estava indo pra fazer com que tu retornasse o quanto antes. Perfeito. E muitas vezes funcionava, principalmente era de alta demanda, né? E daí parecia ser fácil, e daí foi... mas não é assim. É aí que tá, cara. Esse é um outro problema, talvez isso que me tirou um pouco do Instagram, que quando a gente produz... te tirou do Instagram? É que assim, ó, eu primeiro... Fui dar uma stalkeada nele outro dia pra me preparar pro dia de hoje. Tem uma postagem de 2020. Eu e a Grazi, uma foto minha e da Grazi. Lindos, por sinal, mas... Que é o que faz sentido da minha vida hoje, é a minha esposa. Coisa linda. Aí, o produtor de conteúdo, a gente vive várias fases, e eu já conversei contigo no penúltimo encontro que a gente teve, é que tipo assim, ó, a gente é que nem vocês, tá? A gente é de carne e osso, a gente tem nossos problemas, a gente tem nossos perrengues financeiros, a gente tem nossas vitórias, a gente tem nossas conquistas, a gente tem nossos dramas, dias de glória. Dias de luta, dias de glória. Só que a partir do momento que tu começa a produzir conteúdo, as pessoas te enxergam diferente. As pessoas te julgam. Na verdade, elas te obrigam a ter dinheiro, ser bem sucedido, ser uma Virgínia Fonseca, ter carro próprio, ter vida emocional estável. E, cara, a gente tá ali produzindo conteúdo justamente para mostrar a realidade. É isso aí. E aí é um ponto que, assim, ó, eu sempre fui fã do Daniel. O Daniel tem a capacidade enorme de abrir a boca e ser ele mesmo. E um dos meus erros foi montar um personagem no Instagram, justamente esse cara que é o perfeitão, o motivador, o nunca se mostrar frágil. E aí isso começou a entrar em conflito, porque eu era esse cara, eu sou esse cara motivador, mas eu tinha os meus perrengues. E aí na hora que tinha meus perrengues, eu não mostrava tanto no Instagram. Isso me dava conflito. Então eu pegava e eu alimentava o meu hater, do tipo, realmente, como assim o Alan não tem problema? Não, é que o Alan resolve não trazer problema pro Instagram, entendeu? Só que uma parte do Alan é muito problemática. Daí é o perfil do teu conteúdo. Não vejo isso como sendo um problema, a não ser que tu te incomode com isso. Eu me incomodo, daí é um problema. Aí que tá, depende da narrativa que eu coloco na minha cabeça, entendeu? Se o teu conteúdo tem essa proposta, o meu conteúdo tem a proposta de trazer a minha vida real da forma mais espontânea que ela é, né? Então essa é a minha proposta. Sim. Mas se tu tem uma proposta de ser um mentor, um coach, qualquer coisa que o valha, beleza, o teu público tem que aceitar isso aí. Claro, se tu tá em conflito contigo, daí é uma questão que tu tem que resolver claro. Contigo. Sim. E tu disse que ia me criticar. Não, é que daí é que também eu vou pro lado, a minha crítica, obviamente, tem a ver com julgamento, e eu preciso parar de julgar as pessoas. Mas a crítica que eu faço a ti é que em alguns
muitos momentos, eu vejo tu um cara muito reclamão. Sim. E por entender um pouco dessa parte de psicologia, e eu penso até um carinho para com a tua pessoa, eu penso assim, cara, não vai dar bom isso. Ficar reclamando não vai adiantar. Mas eu também tenho que entender que esse é o teu jeito de ser. E tu é um cara que mesmo reclamando, e é uma conversa que eu tenho com um seguidor em comum nosso, que através de ti ele me conheceu, que é o Anderson, não sei se vai lembrar dele. Não, só Anderson não. Qual é o sobrenome? Não vou lembrar o sobrenome dele. Ele me chama de meu comandante. Será que ele já não te chamou de meu comandante? Não, então eu lembraria. Tá, o Anderson daí ele nos conheceu e a gente tinha essa conversa. Ele, o meu Daniel é super gente boa, mas tem uma bad vibe em algum momento que ele reclama demais. Mas eu falei, mas cara, o Daniel é um cara estranho, porque ele reclama, mas ele também faz o que precisa ser feito. Ele vai lá, ele trabalha, ele bate a meta. Então ele é um cara diferente, porque existe o cara que só reclama e tá sentado no sofá e não faz porra nenhuma, mas tem o Daniel que reclama e tu vê ele todo dia na pista. Então eu meio que reclamo, mas meio que te entendo, meio que... Tu sabe que, Alan, porque realmente eu reconheço isso aí, tá? Só que eu já mudou, eu acredito que eu já mudei o meu texto já há um bom tempo, assim. Tá. Não 100%. Não, eu não girei a chave. Não, tranquilo. Tá? Mas eu já reconheço que, como eu falei na fala anterior, tipo, mesmo com muito desaforo, o cara tá conseguindo fazer. Eu já aceitei muita coisa. Na real, eu já aceitei muita coisa. Tipo, o trânsito é uma coisa que hoje me afeta 10% do que me afetava há 8 anos atrás. Né? Aquele passageiro que me deixa esperando em casa no sábado de manhã, que sempre é o primeiro, né? O meu primeiro passageiro do dia, eu sempre vou buscar e eu vou chegar lá, o cara tá te escovando os dentes. Esse cara já não me incomoda mais, né? Então, é um tipo de situação que eu nem reproduzo mais, porque eu já entendi que faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Mas eu não me sinto à vontade de simplesmente não falar situações que me incomodam. Não, entendeu? Perfeito. Mas eu acho que sim, eu reclamo demais, ou já reclamei muito mais, na verdade. Continuo reclamando ainda. E já tenho essa noção, e obrigado pelo toque. E fica a dica tanto pro Daniel quanto para qualquer outra pessoa que já se identificou como um reclamão. A reflexão e a pergunta que pode ser feita é a seguinte: será que se eu parar de reclamar, e será que se eu praticar, porque uma das minhas linhas é praticar a gratidão, será que as coisas não vão mudar um pouco? Fica só a reflexão e fica daqui a pouco o convite para exercer um pouco mais da gratidão. É isso. E gratiluz. Gratiluz. E outra coisa, e isso também incomoda, porque assim, também é um papo chato, né? Tipo assim, o cara, o mundo tá caindo e vem o cara falar de gratidão e tudo mais. Mas, cara, eu afirmo pra vocês, cara, é uma parada que muda a vida, tá ligado? O cara enxerga a vida de outra maneira, assim, agradecer mais e reclamar. E eu fico muito feliz de ter essa visão e poder compartilhar. E eu preciso me desenvolver mais para isso, porque eu acho que eu deveria falar mais, porque Alan, eu me sinto abençoado por Deus, por, sei lá, se é o dom da comunicação, o dom da palavra. Eu acho, sem demagogia, que eu comunico bem. Eu acho que eu deveria fazer mais isso. E por que só tem uma postagem naquele teu Instagram lá? Não, cara, aí vamos lá, voltando. O que eu me desencontrei no Instagram? Primeiro que meu público é o motorista de aplicativo. E hoje eu não quero mais ser motorista de aplicativo. Eu tô caminhando para outro caminho, outro lugar. Mas inclusive, essa vida é uma merda, cara. Uma vida é uma merda, mas é uma merda gostosa. Boa. Só que eu acho que cada um com a sua... com a sua vontade e tal, mas eu quero mais, entendeu? Hoje... parou de postar, tu parou de dar um pause na rede social. Isso. Porque tu tem um projeto, ou tem uma ideia de não ser mais motorista de aplicativo. Isso. Então tu quer desvincular, é isso? Não é desvincular, eu tô reformulando pra vir com uma nova comunicação. Já falei para as pessoas, eu quero vir numa pegada muito mais coach, muito mais motivacional pra furar a bolha. Não só motorista de aplicativo, mas para abranger Porto Alegre todo, todas as profissões, todas as pessoas, o Brasil todo, entendeu? Esse é o teu projeto? Esse é o meu projeto. Para curto, médio ou longo prazo?
Na verdade, esse é o meu projeto de vida. Eu falo abertamente, cara, a minha linha é Pablo Marçal, Wendel Carvalho. Agora eu vou tomar hate pra caralho, mas eu preciso manifestar minha vontade, entendeu? É Jerônimo Temer, Paulo Vieira, essas pegadas de coach, entendeu? Só que todo mundo critica Pablo Marçal, Wendel Carvalho, Érico Rocha, esses caras assim, mas se tu vai olhar assim, ó, eles construíram algo, eles têm algo a oferecer, eles têm algo a ensinar, entendeu? Então eu me inspiro muito nesses caras como empresário, como pessoas que criaram grandes negócios, né? Sim. E a minha pegada de motivação é que, cara, é bom pra caralho ser motivado, entendeu? O cara com a motivação, o cara com disciplina, o cara chega, Daniel, aonde ele quiser na real, tá ligado? O cara chega aonde ele quiser na real. Só que aí vem os meus conflitos e eu preciso, tipo assim, ó, tá bom, muito bonito o teu texto, Alan. Mas aí vem o hater e fala assim, ó, então emagrece aí pra nós. Se a gente pode chegar onde quiser, eu quero emagrecer, então é um desafio que eu vou passar, entendeu? Eu preciso emagrecer para dizer assim, ó, cara, olha só, a motivação, minha disciplina, a minha vontade, o meu desejo, o meu objetivo era emagrecer, tá aqui, ó. Comecei com 110 quilos, agora eu tô com 80, eu cumpri aquilo que eu disse que eu faria. Só que tem todos os processos psicológicos e mentais e comportamentais, né, para passar. Tu tem, como é que é o nome daquilo? Tu é bipolar, não? A Grazi jura de pé junto que sim. Mas eu acho que sim, eu acho que eu tenho alguma coisa assim, de bipolaridade. Eu vejo... Uhum. Por que eu te perguntei isso, tá? Porque se tu quer realmente ser... Não tô dizendo que tu não queira, tá? Eu acredito em ti, claro. Tá? Tu quer seguir essa linha de comunicação, não faz sentido tu ocultar a tua rede social, tu pausar a tua rede social. Com certeza. São duas coisas completamente opostas. Completamente. Inclusive, um dos meus desejos, uma das minhas vontades da vida é viver de internet. Sim. Então eu teria que estar lá, né? Exatamente. É muito contraditório. Tu quer comunicar, pelo menos tu tem que estar no meio de comunicação. Exato. Hoje o mais acessível é a internet, ponto. Internet, não tem, não, com certeza. Poderia ir para uma televisão, poderia ir para o que mais que tem hoje? Rádio, né? Mas por isso que eu te questionei, porque parece que tem essa questão, tipo, quero muito lá, mas o que acontece, tá? A internet, ela, meu Deus, é maravilhosa pro cara ganhar dinheiro e muito dinheiro e dinheiro rápido, né? É o melhor caminho, com toda a certeza. Só que eu, Alan, confesso aqui, eu me sinto fraco emocionalmente. Eu preciso melhorar isso, entendeu? Então, tipo assim, ó, eu já tomei muita porrada na internet, entendeu? Eu já cutuquei muita gente, eu já cutuquei muito incomodado, eu já cutuquei muito vagabundo, entendeu? Porque o Alan mostrar R$500 na tela, R$1.000 em alguma vez na tela, no dia, isso aí, na verdade, tira a cortina de fumaça do vagabundo que usa o aplicativo como uma bengala para dizer que não dá. Mas e aí eu incomodo esse cara. Eu concordo contigo neste ponto de vista, mas ao mesmo tempo ele te dá uma falsa ilusão para muitos que acham que é ligar o carro e sair... Não, com certeza. E sair fazendo... Com certeza, mas fazendo é que tá. Corrida e mas eu sempre falo pra pessoa assim, ó, cara, e eu aconselho todo mundo, seja inteligente para consumir aquele conteúdo. Entendeu? E também, óbvio, também tem vários erros na minha comunicação. Tá, mas é aí que tá, seja inteligente, de novo, concordo plenamente contigo, mas assim, não são inteligentes. Não são. Outra coisa que me incomodou. Não, fala o teu exemplo. Não, bem rapidinho, eu tava levando uma senhora agora faz uma semana, duas, e daí ela começou a me perguntar do carro. Daí eu vi que ela estava interessada em saber, eu olhei bem pra ela e disse, mas você não tem cara de ser motorista de aplicativo, né? Daí eu perguntei, a senhora pretende ser motorista? Perguntei, né? Só pretende, as perguntas eram mais em cima da locação e do valor da semana, não sei o quê, e custo de gasolina. Daí a senhora pretende ser motorista de aplicativo? Eu disse, não, meu filho, ele começou ele viu aí, ele tá fazendo psicologia na URGS, disse, que legal. E ele começou a fazer nas horas extras no final de semana pra tirar uma graninha e tal. Só que daí usou no meu carro, disse, que legal, isso aí funciona super bem e tal. Mas que carro que a senhora tem? Não lembro qual era o carro. Daí não veio o caso. Ela disse, mas o problema é que no primeiro mês deu problema, ele gastou 6 mil reais para arrumar e agora ele tá trabalhando para pagar a conta e não tá ganhando nada. Eu disse, pois é, senhora, isso aí é
o pessoal começa muito pensando que vai ligar o aplicativo sem fazer conta nenhuma e vai sair ganhando dinheiro, só que não se dá conta que o carro tem um custo, que o aluguel tem um custo, que a gasolina tem um custo, e daí acha que tá tudo certo. E a minha preocupação em relação a... Daí voltando no que tu falou dos ganhos, é justamente trazer essa ilusão para quem tá lá. Cara, porque assim, ó, quase todo mundo que passou por aqui, Alan, como meu convidado nesse podcast, um dia começou fazendo extra e se deu conta que ganhava mais dos aplicativos. Tá? Só que esses caras que estiveram aqui, eles tiveram um sucesso. Sim. Então conseguiram entender o processo e estão trabalhando e estão vivendo disso hoje. E tá tudo certo, eu fico muito feliz por todos. Só que tem muitos que não, cara. Porque eles veem na internet, às vezes, porque o cara tira 3 mil reais a semana, não sei o quê, e eu tô ganhando 2.500 reais aqui na minha firma, não sei o quê, eu vou largar meu emprego e vou fazer Uber. Então o cara vai lá e pega um carro que custa 1.200 reais por semana, a combustão, ele tem um custo fixo de 2.000, e quando vê ele tá trabalhando para pagar o aluguel e o posto. Né? Então é isso que eu acho preocupante quando o cara começa a expor ganhos. Eu acho que o cara tem que expor, tipo, consigo ou não consigo. Concordo. E outra, meta, o 500 reais pra mim tem um significado, pra ti tem outro. Pode ser que no nosso caso seja o mesmo. Sim, mas pra outras pessoas... Eu escuto de falar dos seguidores que saem pra fazer 250 pila, cara. E tá tudo certo. Vou te dizer, só o que ele precisa pra complementar ou pra pagar uma prestação. Tá, já falei demais de novo. Não, segue que tá legal, tá dando vários insights. É que eu tenho assim, eu tenho essa questão, eu sou um crítico a quem mostra ganho. Tá? Eu sou, de fato, embandeirado isso aí. E de vez em quando eu vejo falando que nem ontem, eu falei assim, olha aqui, ó, 3 horinhas eu já fechei 100 pila. Não, 3 horinhas não, porque até 100 pila esse 3 horinhas é muito ruim. 3 corridas eu já fechei 100 pila. Foi ontem que eu saí e fui no aeroporto, fiz um bate-volta e tá 100 pila e tava... Daí eu pensei, tá, mas só um pouquinho, eu já falei pra vocês que eu não falo mais sobre ganhos, né? Eu tenho essa preocupação, eu acho que é o seguinte, eu tenho que trazer, ó, eu tô fazendo minha jornada é essa aqui, eu saio 10 da manhã, eu vou até 9 da noite, e nessa janela de tempo eu tentenho que fazer o que tenho que fazer. Consegui ou não consegui, sabe? E graças a Deus, pelo menos nesses meses cheios, eu tenho conseguido. Um janeiro é mais difícil, um fevereiro é mais difícil, um julho é mais difícil, um junho talvez seja mais difícil, mas em geral o cara consegue. Porque o cara, claro, né, a gente já tá há muito tempo, a gente já sabe os atalhos, caminha, aquela coisa toda. Mas eu acho muito a responsabilidade de trazer ganho, mostrar na internet, olha ali, ó, todo dia, eu acho um tanto quanto irresponsável e caça-clique também. E busca muita gente que tá sentadinho lá na dúvida se vai ou não vai pro aplicativo, e o cara acaba indo, depois não consegue, depois ele vem te xingar na rede social, e outra, enche as ruas de motoristas e que vai afetar também no nosso desempenho. Perfeito. Tá, acabei o discurso. Não, eu concordo, já foi, e isso aí é o outro motivo de contradição e do meu pensamento e da minha visão. Concordo com tudo que tu falou, mas também tem a outro lado, que é a minha visão de empreendedor, que foi onde eu queria construir o meu negócio, né? Que tipo assim, ó, eu concordo com tudo isso que tu falou. O cara mostrar ganho por nada, ele só tá querendo inflar o ego dele. Mas quando eu ia tentar me defender, eu falo assim, cara, é que assim, ó, eu tenho um modelo de negócio em que eu sou um profissional, um mentor, eu ensino o cara a trabalhar. Então, eu mostrar o ganho é parte da minha estratégia, assim, ó, cara, olha só, eu tô te falando que eu te ensino a fazer mais de 10 mil reais por mês. Então, no mínimo, eu preciso ser coerente e te mostrar que eu faço isso. Sim, então, com certeza, tipo, né? Óbvio. Era uma estratégia. Agora eu entendi a questão do gordo ali. Tipo, eu não posso falar em emagrecer se eu tô gordo. É isso. Tá, agora que eu não tinha entendido agora. Cara, é que assim, ó, em algum momento eu tento seguir muito a linha da coerência, entendeu, Daniel? Claro. Eu falar aquilo que eu vivo e tal. Eu não vou falar pra ti ser fiel e tal, e eu ir lá e trair a minha esposa, entendeu? Eu sou coerente, eu sou coerente, entendeu? Ou tento ser o mais coerente, tento fugir da hipocrisia e tal. E hoje eu tento entender todos os lados, entendeu? Então eu já fui muito criticado por isso, daí pensei, tá, beleza, parei de mostrar ganhos e tal. Só que tem casos, Daniel, que as pessoas, como tem o cara que a gente pode trazer o iludido e inflar a plataforma,
a gente também transforma vidas. Eu recebo inúmeros casos, tipo assim, ó, através do teu conteúdo, eu ganhava R$2.000 na CLT, hoje eu ganho 4.000 como Uber, 5.000 como Uber, e eu consegui comprar um carro, consegui comprar uma casa, consegui viajar, consegui melhorar de vida. Então o cara fica assim, ó, puta merda, e agora? Faço ou não faço? Eu atendo a uma demanda que precisa do meu conteúdo, mas também prejudico outra galera que acaba meu conteúdo fazendo mal. Então também é um problema que eu passo, né? Essa questão qual é a palavra? Do reconhecimento por parte dos nossos seguidores, dos nossos inscritos, que a gente ajudou. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E, na verdade, daí vem o grande lance, que daí também é um papo de... Eu tô no vermelho, cara. Se ele queria te ajudar. Não, mas eu não... foi queridão, mas eu não tô aqui pra levar multa. 7 pontos isso aqui, cara. 300 pila, tá ligado? 293. Exatamente. Mais 20% da COV, tomo várias dessas. Mais 20% da COV. Tem que tomar muito cuidado pra não ficar pobre nessa brincadeira aí, inclusive, né? Mas o que eu ia falar? Essa questão dos nossos seguidores do reconhecimento é muito legal. Na verdade... E é uma responsabilidade também, né, cara? Exato. Na verdade, cara, esse é o grande motivador para quem eu acho que é comunicador, para quem trabalha com isso aqui, se expõe. Na verdade, tem um sentido de... tu fala aqui, tu alivia, tu fala aquilo que tu pensa. E outra, acho que o sentido de ajudar alguém é muito legal, né? Tipo, talvez a tua fala melhorou o dia de alguém deu um sorriso com o teu jargão, alguém te encontra na rua e fala o teu jargão. Vai, ô merda! A vida é boa, é uma merda, mas é uma merda gostosa. Pra cima deles e ferro, né? Cara, isso é gratificante, né? Isso é muito legal. E aí vai pro lado muito de... graças a Deus. Não acho que é legado, sentido na vida, que na verdade é o que todo mundo deveria buscar, né? Tipo, acordar com um propósito da vida. Hoje eu acordei para... Talvez o meu seja, sei lá, transformar vidas, transformar pensamentos ruins em pensamentos bons. Eu saí de casa com o objetivo de fazer um vídeo legal e ganhar minha grana para pagar as minhas contas. Tá aí, ó, fechou? E se eu conseguir sair, só que o vídeo legal faz tempo que não tá saindo. Capaz, não tem, todo dia é bom. Aí, só pra te ver que eu sou Tamo na tranqueira, se vai só com Ipiranga. Eu nunca faço essa conversão à esquerda quando vem pra Ipiranga, porque eu sei que tu para 3 vezes nessa merda nessa sinaleira aqui. Principalmente agora na hora das SUV, que estão tudo se arrastando na rua. Agora são 20 para as 11 da manhã. É isso aí. Aí, perdi o fio da meada que eu ia falar. Tá aí, ó, os azulzinhos. Tá aí, ó, tão caneteando, ó. Eu tinha visto no mapa que tinha uma bolinha ali, então eu disse, não sei exatamente onde eles estão, então não vou dar sorte para azar. Não vou converter. Não vou dar sorte para azar. Vou usar o retorno então agora, vamos fazer pega o nome daquilo? Agora não dá pra brincar no celular na frente do DVD, né? Eu tava falando que mostrar como eu sou um seguidor do Daniel, né? Eu tava vendo o Daniel? O podcast Sem Pauta e Sem Vergonha com o Noturno. E tu comentou com o Noturno que tinha um colega que queria largar os aplicativos. Tu comentou com ele isso. Tem um colega aqui que disse que esse é o último ano. E eu queria saber se esse colega sou eu. Não, cara, quem foi? Foi o... Não sei se eu posso falar. Não, se não foi eu, tá tranquilo. Porque eu te falei, Daniel, esse é o meu último ano como motorista de aplicativo. E tô falando aqui pra vocês. Acho que foi tu mesmo. Lá no café, lá. Sim, eu falei pra ti. Eu acho que foi tu. Eu acho que foi. É porque eu tenho falado com tanta gente, claro. falado de tanta gente. Que eu sempre queria um vínculo, um gancho com a conversa. Não, acho que foi de ti mesmo que me referi. A gente encontrou lá no café do Diego, né? Isso. E daí tu me falou que tu tava com um projeto e eu te perguntei. Porque o Diego também... Aí agora lembrei. Agora lembrei da conversa. Obrigado. Não tô tão louco assim ainda. Não tô fumando essas coisas que fazem mal pra cabeça ainda. Ainda. Até porque eu não gosto. Só pra deixar bem claro. Eu tava falando com o Diego... Só pra não passar batido. Joey Montana, como diria o Alcemar, tu não pegou, né? O Alcemar, o personagem do Pedro Manioto, quando ele parava e esquecia de uma coisa, ele largava essa. Eu tava falando com o Diego disse que tem projetos pra esse ano e tal. Daí eu lembrei dessa fala. Isso aí. E aí eu quis
Ah, o cara não tem minuto de sossego, tia. Não pode nem gravar o podcast com o amigão aqui. Vamos dar-lhe pra cima deles e ferro nelas. É assim que é o dia a dia. O dia a dia. É legal esse reconhecimento. Então, tá, e aí tu queria concluir o que é? Não, que eu sou esse cara. Se tu tava falando de mim, eu sou esse cara, eu manifesto a minha vontade. Era pra sair uma foto do cara, eu manifesto a minha vontade. Eu sou esse cara, eu manifesto a minha vontade. Eu sou esse cara, eu Desculpa, eu não consigo fazer essas merdas. Não dá pra dirigir, fazer história e gravar um podcast ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Depois a gente tira uma foto lá pra você. Vamos tirar. Aí tá declarado, esse é meu último ano de aplicativo, porque... Tu já jogou pro universo? Já joguei pro universo e vai acontecer rápido. Tá, e tu vai me patrocinar quando sair? Vou patrocinar, eu tenho alguns carinhos que... Quando sair dirigindo o Brasil, aí fazer um aplicativo. Vamos lá. Cara, isso vai ser massa, né? Vai ser top demais. Ô meu, todo dia eu fico sonhando com essa merda. Top demais, então vai acontecer. Eu fico pensando, chegando assim, tipo em Ribeirão Preto, por exemplo, uma cidade grande do interior de São Paulo, que não tem um vínculo nenhum com nada. E chega lá, tem uma meia dúzia de retardados. Ah, Daniela, aqui, ó, nós te acompanhando. Vamos fazer um churrasco pra ti. Cara, não precisa de churrasco. Podemos comer um baru ali no boteco da esquina. Top. Cara, é isso que eu penso, sabe? Tipo, fazer essa coisa. Mas já te falei, num churrasco do Uber dos Guris, pode falar, pode pensar, mas muito mais fala. Sim, eu falo. Ó, tu acabou de falar pra mim. Com a bênção de Deus, eu vou estourar, vou ter minha empresa e tudo mais, e eu vou patrocinar teu canal. Mas fala já pra quem já é empresário, pra quem já tá ganhando dinheiro. E falar chamar aqui o Rogério Dube, outro dia ele estava trocando uma ideia também, ele disse que vai me patrocinar também. Tá, Rogério? Joguei pro universo aí, ó. Larguei na rede agora. Larguei na rede agora. Tu tem que fazer, exatamente, vamos seguir essa conversa. É isso aí. A gente parou essa conversa, é verdade, mas vamos seguir essa conversa. Eles querem patrocinar. Tem que patrocinar, tem que ir atrás de patrocínio. Então tu vai ser o segundo. E lá nesse dia lá eu te falei, cara, assiste o documentário 90 Dias para Ficar Milionário. Eu não vi, esqueci disso aí. Viu, né? Não fiz bem a lição de casa. Aí ali vai te dar vários insights desse negócio pra te rodar o Brasil todo e... cheguei do nada. Também tem um cara que se chama Caio no Mundo. Eu acho que esse aí eu já vi, é um gurizinho, né? É um guri e ele chega no lugar com R$1 e ele monta um negócio. Eu acho que é baseado nesses 90 dias para ficar milionário. Vou procurar. Só que esse negócio pra te rodar. Tem no YouTube, tem no Instagram. Pra te rodar aí, cara, e ter ideia de negócio e chegar no local. Porque a gente tem a sorte, o privilégio, a oportunidade de chegar num local e chegar trabalhando, né? Não a Uber, mas a 99 é o Brasil todo, né? Não, então, tipo. Mas tu vai ter que pedir uma transferência pra Ribeirão Preto, sei lá. Mas eu pretendo passar a temporada em cada lugar. Sim. Tipo, 6 meses, 3 meses. Isso mesmo. Não é uma questão de uma semana. Não, já pensei, por exemplo, São Paulo é um lugar que eu quero ficar 6 meses. E ó, já vou te botar... Rio, outros 6 meses. Já vou te botar no... Nordeste, outros 6 meses, Show. Tá ligado? Já vou te botar num compromisso, cara. Sabe o que tá te afastando disso? É um projeto. Cara, tu montar um projeto, falar assim, ó, eu quero, Senhor, seu Evoque, a gente tá na frente do Evoque, que eu vou pegar meu carro. Exatamente, chega no Franco. Eu sei disso. Franco, esse é o projeto, essa é a ideia, eu vou crescer no canal, eu vou ter tanta visualização. Isso pra mim. Cara, eu quero, sei lá, me banca o aluguel. Aí o outro vai lá e te banca o aluguel da tua casa, o outro vai lá e te banca a gasolina. Cara, tu vai trabalhar pra produzir conteúdo e fazer teus pilas, Mas entendeu? é exatamente isso, cara. Então... Trabalhar pra produzir conteúdo com um carro patrocinado pela Toyota, ou pela IES, ou pela Car House, ou pelo Raio que o Parta. Isso. Com a hospedagem da tia Maria, da pousadinha lá enfim. A comidinha eu pago, não tem problema nenhum. Não tem problema trago nenhum. Eu pago, não tem problema nenhum. É isso. E o resto das minhas contas vocês pagam com as visualizações. É isso aí. Expandir e levar essa mensagem dessa... Eu tô te falando, o cara não tem um minuto de cedo. Mais um seguidor. Coisa linda, isso é muito legal. Alan, então assim, eu só queria te dizer o seguinte, mais uma vez, foi um prazer te ver. Eu não pretendo deixar de te ver nunca. Com certeza. E eu quero te ver nas redes sociais. Hashtag volta. Essa é a hashtag. Vamos voltar. Eu ia pedir pra ele largar a hashtag, não. É hashtag volta Alan pra internet. Eu não sei tu, mas eu tô sentindo falta do teu conteúdo, sem dúvida nenhuma. Vou voltar. E segue a nossa vibe positiva aí, que eu sei que tu é trabalhador, tu bate tua meta e as coisas vão se ajustar, mais cedo ou mais tarde. E também sempre manifestar essa admiração por ti, Daniel, na frente de todo mundo aqui. Eu te agradecer pelo teu trabalho, pelo teu conteúdo, que é legal, que
A gente acompanha teu dia a dia. É muito legal ver um vlog, né? Acompanhar o dia a dia de uma pessoa, né? É cansativo às vezes, não é? Imagino que seja. Eu nunca consegui fazer um vlog, mas... Pra mim tá cansativo ultimamente, cara. Enfim, mas esse é assunto para outro podcast. Que me daria um outro papo, seguiria um podcast infinito, porque ainda é cansativo, porque tu não vê grandes lucros, né? Mas a partir do momento Não é nem por isso. que tu vê um dinheirinho... Claro, realmente, o canal tá ali numa estabilidade angustiante, digamos assim. Isso. Mas não é por isso, é porque realmente todo dia... Não, é cansativo. Não, na verdade é cansativo porque são duas atividades, né? São 10 horas de pista, mais todo esse teu trabalho entendeu? O que eu falo pra Grazi é que é o seguinte, eu falo assim, tô desmotivado com o Instagram, não sei o quê, mas eu tô desmotivado porque não tá pingando 20 mil, 30 mil por mês. Com certeza. Entendeu? Porque a partir do momento que começar a pingar 20, 30, 50 mil por mês, Daniel, eu vou pegar assim, vai te fuder, o hater do caralho, Sim, entendeu? Foda-se, meu. Só oculta comentário. Claro. Mas é isso aí. Só oculta, desativa comentário. Manifestar minha admiração por ti, pelo teu trabalho, vai dar certo. Todos os nossos projetos vai dar certo, porque passou pela nossa cabeça, já fica essa dica. Tudo que passar na nossa cabeça vai dar certo. Eu fiquei muito decepcionado contigo que hoje tu não veio camiseta preta. Era uma pauta, ele falou, e eu, acabei vindo de Só pra não passar batido, eu fiquei muito decepcionado contigo que hoje tu não veio de camiseta preta. É verdade, eu sempre uso bastante Eu comentei com ele, a última vez que eu encontrei esse cara, sabe por que eu gosto de ti? Ele me olhou com os olhos regalados assim, porque tu tá sempre de camiseta preta. E daí, deu risada, trocamos ideia, por que da camiseta preta? Porque não precisa pensar no que vestir. Exatamente. Só coloca a preta, que tu tá preparado pra ir em qualquer lugar, no supermercado, pode num coquetel, na puta que pariu, né? Enfim. E ele veio de vermelho, hoje sabe desse só pra contrariar. O contraste ficou legal. Show de bola. Prazer, querido, tudo de bom, até uma próxima. Pra cima deles e... Ferro nelas! Vamos ler! Vai, Moisés!